Olá, pessoal. Muito boa noite. Nesta terça-feira, estamos aqui para nossa série de lives. Estamos fazendo essa semana toda uma bênção, está sendo muito especial. Então, hoje, dia 27, a nossa terceira live sobre o Salmo 23. Vocês que estão já me acompanhando desde domingo, né? Falamos um pouquinho sobre o versículo 1, meditamos nessa palavra, sobre os ensinamentos que essa palavra nos traz, né? E ontem também muito especial, falando sobre o descanso, sobre o deleite no Senhor, algo bem legal que falou o nosso coração de uma forma bem esclarecedora. E quando eu estou aqui com vocês, né, eu estou aprendendo também, como eu sempre falo, então foi muito especial. E hoje num horário um pouquinho diferente, né? Geralmente eu venho de manhã, a gente faz logo no início do dia, e hoje estou fazendo aqui nesse horário já mais das 18 horas. Então vamos aí comigo, quem tiver comigo quiser fazer alguma pergunta, caso eu consiga ler, a gente possa responder e conversar junto, é um bate-papo, é uma meditação, né? É algo que eu gosto de fazer, que eu tenho prazer de fazer e venho fazer aqui com vocês. Iniciamos o mês de agosto assim, estudando a palavra de Deus, meditando juntos. Finalizamos o mês, foi um mês abençoado, o mês de agosto. E em setembro também a gente está fazendo aí esse final de mês abençoado. Tivemos uma live no início do mês. Conversei com vocês um pouquinho também sobre como que seria esse mês, o que ele traz de significado em si, né? E a gente está trabalhando a gratidão, passei alguns exercícios para a gente fazer junto e estamos finalizando o mês de setembro. Então, até sexta-feira a gente finaliza esse salmo. Como ele tem 6 versículos, dá certinho. A gente começou no domingo e na sexta-feira a gente vai terminar estudando um versículo por dia. É pequenininho, é pouca coisa, mas tem muita essência ali, né? Muito ensinamento na essência do versículo. E também, para completar, né, que a gente está fazendo o seguinte, eu trouxe uma ilustração, um desenho bem lúdico das ovelhinhas com o pastor. Ontem a gente já colocou mais alguns elementos de acordo com o versículo estudado e hoje um pouquinho mais, já acrescentei mais um elemento no desenho. Então já vou mostrar para vocês, aguarda aí, mas vamos ler o versículo primeiro, tá bom? Então hoje é o versículo 3 do Salmos 23, depois você pode acompanhar aí na sua Bíblia. E ele diz assim: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A gente vai explicar e a gente vai ver quanto ensinamento traz esse versículo. E aí, falando em refrigério da alma, né? A nos guiar, né? O pastor nos guia pelas veredas da justiça. Olha só como que ficou o nosso desenho. Não sei se você é a primeira vez que está entrando. No primeiro dia a gente só tinha as ovelhinhas aqui, o pastorzinho, ó, com o cajado. Bem simplinho, mas para ficar de uma forma mais visual, né? Porque a nossa mente, ela gosta de imagens. Então, quando a gente fala e grava aquelas imagens, fica mais fácil de você representar no seu dia a dia e lembrar, né? Até diante de um desafio aí, de uma dificuldade, você vai lembrar dessa palavra que a gente está estudando aqui essa semana. Então, nós tínhamos só o pastor e as ovelhinhas. Ontem nós já acrescentamos o laguinho aqui, né? Que no versículo 2 fala que ele leva a gente para as águas de descanso, para as águas tranquilas, né? Nos leva a pastos verdejantes. Então, nós tivemos aqui, acrescentamos os pastos, né? As águas tranquilas, próximos às ovelhinhas. E hoje, como nós estamos falando da refrigeração da alma, refrigera a minha alma, né? Então, o que que a gente pode representar como um refrigério? Um céuzinho aqui, ó, bem aberto, né? Um dia de sol bem quente. E aí nós tivemos aqui, ó, a nossa árvore, porque a árvore, ela lembra, né? Esse refrigério, aquela sombra gostosa, quando a gente está cansado, quando a gente está exausto, num dia de sol, muito calor, e você encontra uma sombrinha ali, né? Numa árvore bem fresquinha, a gente para ali e fica assim, nossa, que sombra gostosa. Então é isso que o pastor faz com as ovelhinhas. Ele leva, ele conduz, né? Para que elas tenham o devido refrigério, para que elas possam descansar. Então ele conduz as ovelhas por amor, ele ama as ovelhas. Então ele conduz as ovelhinhas ali ao refrigério. Então, só para ficar bem ilustradinho pra gente, amanhã a gente vai completar mais um pedacinho aqui do nosso desenho, tá? E aí vamos falar um pouquinho sobre esse refrigério da alma. O que é esse refrigério da alma? O que isso nos traz, né? Quando você reflete sobre o refrigério, sobre o descanso, sobre essa imagem assim de uma árvore bem grande, bem frondosa, com aquela sombra gostosa, isso remete a alívio, a tranquilidade,
como que nós temos passado os nossos dias, né? Como que a gente faz nessa correria, nessa doideira da vida, do dia a dia, né, da sociedade? Como que você tem buscado alívio? Como que você tem buscado tranquilidade? Você tem aquela busca insana? Você procura e não encontra respostas? Aqui está a resposta. Ele é o alívio, ele é a resposta. Então, quando aqui fala assim, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, é porque ele é o justo juiz. Ele se preocupa conosco. Você já se sentiu injustiçado? Você está passando por uma situação de injustiça? Nós estamos passando, né? Todos estão passando, sempre um momento de indignação. Aqui em casa mesmo nós estamos com duas situações, né? Onde a gente se sente prejudicado, onde a gente se sente injustiçado. Mas nem por isso a gente quer tomar a força do braço e ir à frente, porque a gente sabe que alguém luta por nós. Aqui na Bíblia tem uma passagem que fala, a vingança é minha, né? Diz o Senhor. Então ele mesmo fala, filho, acalma. Eu estou te guiando pelas veredas da justiça. Eu estou te dando o refrigério. Não queira tomar a frente, porque se você for tomar a frente, você já vai ser tido como um nécio, né? Como uma pessoa inconsequente, como um insensato, que age ali na força do ímpeto e não consegue pensar. Você sabia que quando nós estamos com muita raiva, né, no furor, né, e principalmente quando a gente guarda aquele sentimento e de repente você fala, explodi, estava até aqui, estava no topo, eu explodi. E quando você usa essa reação de raiva de colocar tudo para fora, você bloqueia essa parte central do seu cérebro, que é onde você tem as ações pensadas, raciocinadas, né, calculadas, onde você consegue pensar, onde você consegue colocar tudo no lugar, os pós e os contras. Quando você age no ímpeto, você bloqueia essa área aqui. E aí você age somente com a parte de trás, localizada aqui atrás da nuca. E essa parte de trás, ela é responsável por todas as atitudes que a gente tem no impulso, no ímpeto, né? Quando você precisa agir rápido. Então você para de pensar, você só vai naquele instinto, um instinto meio que animal até, né? Porque você não vê, você acaba só agindo, reagindo àquilo que está passando à sua volta. Então, por isso, muitas das vezes, quando você age na hora da raiva, na hora do nervoso, da fúria, né? Você acaba tendo ações insensatas. Elas são impensadas. Muitas vezes você pode até tentar corrigir, mas a maioria das vezes você já deixou ali uma consequência. Por mais que você tenta se desculpar, tenta corrigir, muitas vezes não é possível. Então, por que nós devemos deixar no Senhor, descansar no Senhor? Porque Ele é a sabedoria, Ele é a própria sabedoria, Ele cuida de nós. Então, quando Ele fala que é para deixar, porque Ele nos conduz ao descanso, Ele nos conduz ao refrigério, refrigera a nossa alma, nós temos que acreditar e nos deleitar no Senhor, que foi o que a gente estudou ontem, né? Então, nessa figura do desenho que a gente completou ali com a árvore, a gente pode ver essa bondade de Deus em nos conduzir e nos proteger. Então, quando aqui fala sobre esse refrigério, a gente tem, arremete, né, para nós essa sensação de alívio e tranquilidade, onde ele renova nossas forças, ele renova o nosso vigor. Então, de repente, você está passando por uma tribulação, você está passando por uma situação que você realmente se acha injustiçado, se acha menosprezado, mas saiba que você não está só. Tem alguém que está olhando por você, tem alguém que está te conduzindo, né? Apesar do livre-arbítrio que nós temos, a decisão da escolha, mas se você aprende a confiar, por mais que você escolha um caminho e aquele caminho não seja o melhor, o próprio Deus vai contornando a situação para que você saia-se melhor, né? Daquela dificuldade, daquele desafio, que você tenha realmente um aprendizado sem se machucar. Mas para isso você precisa primeiro descansar, né? Aí já podemos ver a lei da causa e do efeito, porque todo efeito tem a sua causa. Então, quando você não descansa, quando você não confia, as chances de dar errado é muito maior. Aí depois vem lá choramingando, né? Pedindo e tentando consertar. Então, o ideal é você descansar. Nós somos todos consciência, nós somos todos parte do Criador, parte do todo, do infinito, daquele que é o início e o fim
né, que nunca foi criado nem gerado, ele sempre existiu e sempre existirá. E nós somos parte dele. Nós estamos aqui para experienciar essa vida aqui na Terra. Nós somos privilegiados, nós estamos aqui vivendo e aprendendo. Então, que nós possamos fazer dessa experiência algo mais leve, né? Algo que a gente consiga aprender e transmitir também conhecimento, vivendo, aprendendo, sem ter tantas intrigas, tantos atritos, tantas coisas que nos desgastam, né? Então, aqui quando fala, na segunda parte do versículo, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome, tem uma outra tradução, mais na linguagem de hoje, que fala que ele tem prazer em honrar o nome dele. E assim ele faz, porque ele honra o seu nome. Então, quando ele faz algo por nós, por amor ao seu nome, que é o nome dele mesmo, é por honrar o nome dele. Então, ele faz questão de nos guiar, de nos levar à justiça, de nos dar refrigério. Então, é uma questão de honra para Deus, né? Cuidar dos seus filhos. E aí eu começo a pensar em nós como pais, né? Eu sou mãe de um filho que já é casado, já está no final da adolescência, né? Nós sabemos que a adolescência vai aí entre 11 e 12 o início e termina aos 21. E o meu filho mais velho, Gustavo, já tem 21. Então ele já está saindo realmente da fase da adolescência e já é um adulto, já é considerado um adulto, né? Já é casado, já tem a vidinha dele, graças a Deus. Então eu vejo eu como mãe e mãe do segundo filho, que é um adolescente, está com 14 anos, está bem no início da adolescência, vivendo todos os conflitos, questões, né, alegrias e frustrações. Então a gente como mãe quer o quê? O melhor. Você quer proteger, você quer livrar, você não quer que sofre. Quando você vê uma injustiça, você quer entrar no meio, né? E eu sou falha. Eu também sou falha. Então eu fico imaginando Deus quando olha para nós e ele fala assim: minha filha, eu cuido de você, eu cuido dos seus filhos, eu cuido dos seus. Não precisa se preocupar. Por mais que a gente tenta manter o controle, nós não conseguimos ter o controle de tudo, meus amados. Por mais que hoje você tenha programa no celular, você tenha o rastreio do Google, você tenha o GPS no WhatsApp, né? E aquelas mães ficam preocupadas, os pais, olha, manda localização e tal. A gente tenta, né? Devido ao mundo que a gente vive, tudo a preocupação. Mas nada foge do controle de Deus. Nós temos que sim ter nossa responsabilidade, educar da melhor forma, ensinar o caminho, né, das veredas, mas nós temos que confiar nele primeiro, porque em algum momento você não vai estar presente, alguma coisa que você ensina em casa lá fora é ensinado totalmente o inverso, e quem vai fazer esse papel e esses ajustes dentro da cabecinha do seu filho, daquele filho que ainda é pequenino, criança, frequenta a creche, daquele filho que já é mais jovenzinho, entrando na adolescência, como o meu mais novo. Como que você vai controlar isso, o dia dele, 24 horas? Por mais que a gente tenha a presença física ali, se você consegue conciliar o seu trabalho em home office, ou consegue trabalhar e empreender na sua própria casa, então você está mais presente na vida dos filhos, mas mesmo assim, em algum momento na escola, né, no íntimo dele, ali sozinho, quem tem o controle de tudo é Deus. Quem realiza a justiça, né? Quem torce por nós, quem vai à frente é o Senhor. Então nós temos que ter essa consciência. E eu queria pegar já até um ganchinho neste mês de setembro, que a gente fala tanto do mês Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Isso é tão sério, né? Isso é tão sério. Hoje eu estava vendo um depoimento de uma moça que perdeu a filha aos 15 anos. Eu tenho 2 amigas que perderam os filhos também por esse motivo. É muito triste. Ontem eu estava conversando com uma pessoa muito especial que veio aqui em casa, né? É uma pessoa muito próxima a mim. E tem uma situação também de um filho que está vivo, né? Não foi, mas vive numa situação bem vulnerável, né? Devido à dependência química. Então, assim, isso machuca a gente. E você olha e você fala assim, o porquê você não entende, né? E pra gente acaba tendo aquele sentimento de frustração, de injustiça, mas nós sabemos que tudo está no controle, né? Os jovens de hoje, ele tem as suas escolhas. Entra aí novamente a lei universal da causa e do efeito. Então, às vezes, você tá olhando aquele efeito, você se entristece quando você olha aquilo. Como eu me entristeci ontem, a gente conversando e relembrando,
mas aquilo existiu uma causa. Qual é essa causa? Qual é esse esfriamento, né? Essa exaustão de alma que tanto se fala, né? Ontem a gente comentou um pouquinho ainda na live, se você não assistiu, volta lá, sobre as síndromes, né? Hoje tem a síndrome de burnout, tem a síndrome da anorexia, tem aquela outra que é da bulimia. Então são várias síndromes que hoje nessa idade moderna a gente tem, os transtornos de ansiedade, então entra muitas coisas psicológicas, aí você vai ver a raiz está lá no fundo, na primeira infância. Então como tratar, como buscar ajuda, né? Para que não chegue nessa exaustão. Então por mais que a gente tente estar presente como pais, como irmãos, um familiar, ou se você é uma tia muito presente na vida de um sobrinho, de um afilhado, você não consegue o controle total. E para isso nós precisamos nos deleitar no Senhor. Nós precisamos estar alinhado, corpo, mente, espírito, né? Nossa mente, a nossa alma, tá? A gente tem aqui também, até eu anotei, que quando a gente fala que por amor ao seu nome, né? Ele tem prazer, ele tem honra, né? Em nos honrar, por amor ao nome dele, cuidando de nós. Quando nós já estamos na exaustão, é ele quem cuida. Quando o espírito está exausto, cansado, perturbado, quando estamos ansiosos, desgastados e com o coração atribulado. Isso é uma pessoa que precisa de refrigério. Essa é a imagem que vem do nosso desenhinho ali tão lúdico da árvore num dia de sol escaldante. Esta alma desgastada, coração atribulado, perturbado. O que acomete muito os nossos jovens hoje é a ansiedade, aquele excesso, né? De querer, não, mas e amanhã o emprego, a entrevista e a faculdade? Nós mesmos na empresa, né? Hoje eu empreendo, eu trabalho daqui, da minha residência, mas foram 27 anos trabalhando no mercado de trabalho. Quanta dificuldade, quanto problema interpessoal, quantas vezes você fala algo e você é mal interpretado. Muitas vezes você nem é mal interpretado, você realmente é distorcida a sua fala, né? Para ter vantagem ali sobre você, ou por conta de um destaque, de um trabalho bem feito, e tem aquele coleguinha ali, né? Que está tão atribulado e ele acaba incendiando, colocando ali, distorcendo e colocando a fogueira ali no setor para poder criar divisões, né? Para disseminar a intriga. E isso não é difícil da gente ver, isso a gente vê em todos os lugares, indústria, hospital, como era a área que eu trabalhei, escola entre professoras, né, entre colegas mesmo, e até mesmo na área da confeitaria, né? Às vezes o cliente que a pessoa está ali discutindo com você por algo, ele nem é cliente da outra, mas ela faz questão de fazer uma intriga, de levantar algo que não tem nada a ver com a profissão, mas para tentar desviar o foco, para tentar te atingir, para tentar te injustiçar. E se nós não estivermos firmes na palavra, nele, que é o nosso guia, nós não conseguimos, meus amados. Chega uma hora que a cabeça não aguenta, chega uma hora que o coração fica aflito, fica exausto, cansado, perturbado. E aí só ele para nos reanimar, nos exaltar e nos encher de alegria novamente. Só ele para pegar esse vaso quebrantado e fazer transbordar da alegria, do gozo dele, porque ele é o autor da vida. Então, pegando esse gancho desse Setembro Amarelo, né? Falando sobre vida, o que importa realmente é a vida. Sempre eu bato nessa tecla, porque a gente se preocupa demais com trabalho, com escola, com poder comprar, com poder ter, com poder proporcionar para o filho. E isso e aquilo. O meu filho mais velho mesmo fala. Ele chorava quando eu deixava ele na escola, né? Com 5 aninhos. Ele ficava na janela com a carinha no vitrô, assim, olhando eu indo embora, dando tchau e chorando. Porque eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que trabalhar. Será que realmente eu tinha que trabalhar? Hoje eu me pergunto. Eu não me culpo, porque hoje eu já entendo, né? Eu já consegui assimilar, já consegui aceitar. Naquela época era o melhor que eu tinha para dar para ele. Mas eu trabalhava praticamente para deixar todo o salário na escola. Então, assim, você acaba fazendo uma situação, você acaba repetindo algo que você traz de um padrão, né? Do que você vive na sua casa. O meu esposo quase não ficava com a gente, porque ele trabalhava à noite.
Então ele não tinha, né, o relacionamento ali na primeira infância com o filho, somente nas folgas. Não, porque à noite ganha mais, porque eu preciso. Será que realmente ele precisava trabalhar à noite? Quanto que era na época esse dinheiro? Então, assim, hoje eu não consigo lembrar, mas vamos dizer no dinheiro de hoje 300 a mais? Né? Você que trabalha com adicional noturno, é 500 a mais do seu salário normal? 200? 300, 400? Quanto que isso interfere? Quantas vezes eu fiquei fazendo hora extra, cheguei em casa 3, 4 horas depois do horário normal, com os filhos já dormindo. Não, porque eu tenho que ficar, porque eu tenho que ficar. Será que realmente? Então essas coisas a gente precisa repensar. Qual o valor da vida? Nós estamos passando uma fase agora, eu não gosto de comentar muito assim sobre porque às vezes as pessoas se identificam e às vezes não, né? Então é bom quando a gente fala de uma forma geral sobre a palavra de Deus, sobre a ciência, sobre as leis universais, que são coisas imutáveis. Elas servem para mim, servem para você, servem para todos, independente de religião. Se você acredita ou não, as leis estão aí, estão funcionando, né? Como a lei da gravidade, assim são as outras leis da atração, da vibração, do pensamento. Então eu gosto sempre de trazer aqui para vocês, porque a gente tanto tem na ciência como na palavra de Deus, a gente tem essa congruência aí de pensamento, de ensinamento. Então eu evito um pouco. Quando a gente está em mentoria, num grupo menor, eu acabo usando mais exemplos meus, porque são pessoas que estão mais próximas, né? Elas decidiram se chegar, fazer parte daquele grupo, então a gente consegue ter uma troca maior. Mas só para exemplificar, nós estamos passando por uma situação de diagnóstico, de correr atrás de médico e tudo, onde meu filho precisou de uma ajuda, está fazendo um tratamento, mas por conta de uma observação. Porque eu estou aqui na hora que ele levanta. Ele levanta muito cedo para ir para a escola, né? 6 da manhã, porque ele entra às 7. E sempre levantava sozinho, se trocava sozinho e ia, né? Então, se eu tivesse trabalhando como no passado, 6 horas já era o horário de eu estar fora de casa, né? Por exemplo, se eu sair 6h15, 6h20, eu já estaria atrasada. Então, provavelmente, ele estaria levantando e se trocando, como foi durante muito tempo, até menorzinho, né? Ele era menor, entre 10 e 11 anos, ele já ficava sozinho, se trocava e ia para a escola, que é aqui próximo, mas não é tão próximo. Mais ou menos aí a gente está falando de uns 1,5 km, vai umas 5 quadras andando. É uma calçada só, mas tem que subir, atravessar a avenida e tal. Mas ele já fazia esse percurso sozinho. O irmão ia para uma escola e ele ia para outra, né? Não era a mesma escola. E foi assim durante muito tempo. Então, hoje, se eu estivesse trabalhando fora, eu não conseguiria ter observado essa situação que está ocorrendo. Porque é algo que ocorre pela manhã, quando ele se levanta, quando ele está se trocando e indo para a escola. E é algo muito sério, né? É algo que eu vim percebendo, e eu fui analisando, e passou uma semana, 15 dias, um mês. Então, na primeira vez que houve o episódio, que você vê algo no seu filho, provavelmente você não vai no médico na primeira vez, né? A gente sabe que é assim. Até mesmo uma gripinha, uma febre, alguma coisa, você vai quando você começa a ver repetição daquilo, né? Ah, o nariz já está escorrendo há 2, 3 dias. Ah, uma tosse que era só uma tossinha, já está uma tosse produtiva, né? Ah, teve um episódio de febre, mediquei e não passou. No outro dia mediquei e não passou. Não, agora eu já preciso ir, já é o 3º dia, né? A 2ª noite. E então você vai administrando assim. Senão, a cada espirro você estaria no hospital. Então não é bem isso. Então você vê um episódio, você observa. Aí passa 2 dias, novamente, não, acho que não é assim e tal. E aí aquilo vai se repetindo, e aí você tem que procurar uma ajuda. E provavelmente eu não conseguiria ter visto e não conseguiríamos ter o diagnóstico, né? Que a gente conseguiu fechar aí dentro de mais ou menos 1 mês e pouquinho no total. E mais assertivamente num único dia, onde a gente precisou de uma intervenção maior, mas observação em geral, né? Foi 1 mês e meio, quase 2, e nesse dia que foi preparado a gente conseguiu ter esse diagnóstico. Mas e se eu não estivesse aqui? Então, quanto que vale a sua participação com o seu familiar? Vale R$200, R$300 na nossa moeda aqui, estamos no Brasil, né? Você que está fora em dólar, em euro, 100 euros, 100 dólares... Né? Eu faço tantas horas a mais por $50 a mais, por 50 euros. Quanto que isso vale no seio da sua família?
Quanto que vale a sua presença? Hoje, essa entrevista que eu estava vendo sobre o Setembro Amarelo, essa mãezinha que perdeu a moça, né, a filha, e ela falou, mas eu sempre estava presente, eu sempre estava no celular, eu sempre estava falando com ela por mensagens. Então, quer dizer, ela achava que estava presente. Ah, mas hoje é assim, a gente precisa trabalhar, a mãe, o pai. Então, assim, reveja os seus conceitos. Pare e pensa bem, raciocina. O que você pode estar fazendo para estar mais presente um na vida do outro, como casal, como pais. A gente vê muitos casamentos destruídos, né? E o casal tá sempre ali em festa e rindo e brincando, mas como que tá ali dentro, né? A intimidade. Às vezes a pessoa já tá ali como só amigos, fazem a compra, pagam as contas, vão numa festinha, estão sempre rindo, mas eles já não têm aquela intimidade, aquela amizade, aquela pureza de sentimentos, aquela cumplicidade. Então avalie. Às vezes não é o seu caso, às vezes vocês estão bem na união, mas o filho já está ficando mais de lado, né? Às vezes, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E é complicado, porque às vezes a gente acha que tá tudo bem, mas você precisa observar os detalhes. Essa situação que aconteceu com a gente foi nos detalhes. É por estar ali, presente, naquele horário, a hora que acorda e tudo. E ainda, na hora que eu fui falar com o médico, eu pensei assim, se eu falar isso, que isso ocorre de manhã e tal, o médico vai achar que eu tô doida. Porque como uma mãe pode falar que o filho tem sintomas, ela está observando há um tempo e isso acontece de manhã. E quando eu tive, né, essa bênção desse ser iluminado nos atender, ele falou, mãe, eu sei do que você está falando. O diagnóstico é esse. Realmente acontece quando tem isso. Somente pelas manhãs, assim. Então, olha só, se eu não me atentasse, se eu não estivesse aqui, a hora que eu chegasse, eu não ia observar. Talvez ele não me falasse porque ele achava que era uma coisa corriqueira. Não ia comentar, como depois eu fui pesquisar, vários jovens que têm a mesma coisa, o mesmo diagnóstico. Uns não se atentaram, achavam que era pouca coisa. Outros, quando foram comentar com o pai ou com a mãe ou até mesmo com o colega, a pessoa deu risada, não acreditou. E é algo muito sério. Então, assim, vamos nos observar mais, vamos estar mais presentes, né? Vamos procurar a perceber esse espírito exausto, esse cansaço, essa perturbação, um coração atribulado dentro do seu lar. Começa a ter essa percepção, esse feeling, né? Para que você possa, tanto você se deleitar no Senhor, buscar ajuda no Senhor, quanto você possa oferecer ajuda para esse seu ente querido que precisa, que necessita, né? Para que quando você for olhar já não seja tarde demais, porque a gente precisa estar atento. Ainda voltando nesse exemplo, quando eu trabalhava e meu filhinho era pequeno, meu filhinho mais velho, e eu deixava o salário praticamente todo na escola. Hoje eu tenho outra mentalidade, por isso que fala nada como amadurecimento, né? A idade vem, a gente amadurece. Porque era mais fácil eu ficar em casa com meu filho, levar ele para a escola somente o meio período, quando chegasse a idade da escolaridade, porque ele sempre ficou na escola desde os 3 meses, e eu poderia empreender e complementar, porque na verdade praticamente todo o meu salário eu deixava na escola, fora o desgaste que eu tinha, fora as horas fora de casa e condução, e peso e mochila, e levando ele embora dormindo no ônibus e andando um pedação, porque o ônibus ficava longe de casa, né? Apesar de pegar 2 conduções, ainda tem que andar mais um pedação a pé. Então, assim, vale a pena? É isso que eu falo para vocês. Será que não valia mais a pena o pai trabalhar de dia e à noite nós estarmos todos juntos? Será que realmente era necessário aquele trabalho excessivo às noites? Com aquelas escalas malucas? Ah, mas a minha situação é essa. Será que é só essa? Será que realmente é só essa a saída? Ou você só está ali fechado naquele pensamento que você já foi acostumado, você só replica, né? O seu avô trabalhava, seu pai trabalhava, sua mãe trabalhava, você também trabalha e assim vai. Então, assim, não existe nenhuma outra saída. Eu acho que você pode, né, olhar para a sua situação hoje e pensar um pouquinho mais, repensar,
ficar ali, você e você mesmo, naquele silêncio, e pedir para que Deus abra seu entendimento e te mostre se você realmente está passando por isso, por alguma aflição, por alguma injustiça, por algo desafiador aí no seio da sua família, né? Eu não gosto da palavra muito assim, problemas. A gente sabe que todo problema traz em si a solução. Então eu prefiro a palavra desafio, né? Ele nunca é tão grande que você não possa resolvê-lo. Se ele apareceu na sua experiência, é porque você mesmo atraiu aquela situação. Por mais que você não aceite, né? O problema ele só te atinge quando você está dentro dele. Então, mas é lógico, se o problema está aqui na minha vida é porque eu tô dentro. Então por que você está ali? Porque você faz parte. Então, de uma forma ou de outra, você atraiu aquilo. Hoje a gente já sabe que isso é cientificamente comprovado. Através da vossa mente, pensamentos, sentimentos. Então, você tem que analisar ali se esse problema, que não é problema, é um desafio, qual é o aprendizado que ele vai trazer para você. Ali mesmo você começa a analisar, você volta-se para dentro de si e começa a buscar a solução. Então, você vê esse versículo tão pequeno sobre o refrigério da alma e falando que o Senhor nos guia às veredas de justiça, a gente traz tanto e tanto ensinamento, né? Então, somente Ele para nos reanimar, nos exaltar, nos tirar do monturo da vergonha e nos trazer alegria novamente. E tem um outro versículo que eu queria deixar para vocês também, já finalizando. Salmos 73, 26, depois você pode ler aí também na sua Bíblia, se você tiver. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Ele é tudo o que eu sempre preciso. Glória a Deus, né? Aleluia por essa palavra. Então, por mais que eu esteja lá jogada no chão, enfraquecida, cheia de problemas, né? Muitas vezes preocupada com o que já foi, com o passado, aquele excesso de passado gerando depressão, muitas vezes com excesso de ansiedade, né? Então você se preocupa com o futuro, com o futuro, com o futuro e você esquece de viver o hoje, o agora, o presente. Mesmo assim, se você se volta para Ele, se permite deleitar-se, se permite a que Ele te guie e refrigere sua alma, você vai ter tudo que sempre precisa. Ele é a sua força, por mais que você esteja fraco. Grave esse versículo, Salmos 73, 26. E quero também, já reforçando, né? Nós vamos terminar essa série do Salmo 23 para finalizar esse mês de alegria, de gratidão, esse setembro tão abençoado, com tantos ensinamentos para a gente. E nós vamos iniciar agora em outubro a leitura do livro de Provérbios. Vamos meditar todos os dias um capítulo de Provérbios. Então, na sexta-feira eu vou falar um pouquinho mais e vamos abrir também a segunda turma da mentoria em grupo em outubro. Eu só não tenho a data definida ainda, mas nós vamos abrir também. Só que os encontros para falar sobre o livro de Provérbios, o estudo, vai ser aqui em aberto, né? A gente vai estar aqui sempre juntinho. Se você não pode ver ao vivo, você assiste depois. O importante é que você acompanhe. O livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos, não versículos, capítulos. Então, nós vamos estudar um capítulo por dia, porque outubro é um mês que tem 31 dias. Porém, o capítulo ele é grande, então a gente vai ler algumas partes, vou fazer um resumo e trazer a ideia central de cada capítulo. Provérbios ele é muito complexo e traz muitos ensinamentos. Então, cada versículo é um ensinamento. Tem ensinamento para fofoca, tem ensinamento para sono, tem ensinamento para preguiça, ensinamento para dinheiro, finança, controle, família, marido, mulher, filho, tudo que você imaginar. Então, assim, é um livro de muita sabedoria, né? São os Provérbios de Salomão, o homem mais sábio que já houve na nossa existência. Então, a gente vai estar trazendo esse resumo do livro de Provérbios, um capítulo por dia, uma ideia central, e a gente vai estudar e vai meditar. O mês de outubro, eu estou batizando ele do mês da sabedoria. Nós precisamos deste mês cheio de sabedoria, de aprendizado, para que a gente entre aí no mês de novembro e dezembro, finalizando um ano abençoado. Você crê que sua vida pode mudar ainda nesse final de ano? Eu creio. Aquilo que você tanto esperou, às vezes que você lutou por 3, 4 anos, 10 anos, Deus tem poder para fazer uma reviravolta
e mudar toda a sua história, todo o seu destino. Eu creio, essa é minha fé para a minha vida também. Estou esperando grandes coisas no Senhor aí, e vocês ainda vão ver, porque eu já vejo pela minha fé, eu já vivo como se eu já estivesse, né, com essa bênção na minha posse. Então vocês vão ver e depois vocês vão falar, nossa, que legal, e aconteceu. Sim, porque eu já vivo hoje como se eu já estivesse lá, recebido. Eu já ajo pela minha fé e a minha visão é essa, né? Eu não vivo pelo que eu olho, pelo que eu vivo, porque se eu for olhar para minha circunstância, eu desmorono. Neste exemplo que eu falei para vocês do diagnóstico, eu teria caído no chão, chorado, descabelado, né? Foram 2 diagnósticos, na verdade, que nós tivemos, especialidades diferentes. Um, a gente já está encaminhado, a gente já está em tratamento, mas a gente não sabia que era aquilo em si, e outro totalmente novo. E estamos aqui, estamos seguindo, estamos felizes, estamos saudáveis, estamos lutando, né, levando a nossa vida, não lutando no sentido de luta, mas de viver a cada dia, né, e prosperando e sendo abençoados e abençoando. Então a gente não olha para as circunstâncias. Como eu falei ontem para vocês, na live de ontem a gente até falou um pouquinho sobre doença, como tratar as doenças, né? E isso a gente tem vivido. Então tem doenças que você consegue tratar, tem doenças que você consegue fazer a cirurgia, tem doenças que vem a cura por um milagre, e tem outras que você vai conviver e vai aprender a conviver com ela, né? E não vai deixar de ser menos grato, não vai ter menos gratitude por isso, não vai ser menos abençoado por isso, né? Então aí tá a beleza da vida, a beleza do caminhar, independente da gente chegar a alcançar aquilo que a gente projeta ou não. Então você tem seus projetos, você tem seus planos e você vai vivendo como se você já tivesse alcançado. Essa é a beleza, a magnitude da fé. Viver pela fé, não pelo que você vê, pelo que te guia ali ao seu redor, pelas circunstâncias, né? Então essa é a maravilha da fé, de quem vive pela fé, de quem entende as leis universais, de quem começa a ter o autoconhecimento. Por isso que eu convido vocês, se você tem essa oportunidade, vem para essa mentoria em grupo, vem fazer parte, comece esse processo de se autodesenvolver, se autoconhecer, porque quando você está de acordo com os princípios, com as leis universais, a sua vida flui de uma forma bem mais tranquila e de uma forma diferente. Você não fica nadando contra a correnteza, mas você vai a favor do ciclo natural, né? Então tudo é mais fácil, tudo flui de uma outra maneira, a sua perspectiva e a sua visão da vida muda, né? Por mais que você tenha um fato ali desagradável, um desafio, você enxerga de uma outra perspectiva. Você tem uma outra visão, você tem um outro olhar, o feeling é diferente e você consegue viver de uma forma mais leve. Então eu convido vocês para ficar essa semana juntinho aqui comigo. Hoje foi especial, agora de tarde, mas fica gravada no perfil, assiste com um tempinho, absorve, anota, né? Porque quando você anota, você aprende 2 vezes. O nosso cérebro gosta, né? Dessa parte quando você anota, é muito bom. E fica ligadinho para não perder a nossa atualização dos desenhos. Então, amanhã mais um pedacinho do nosso desenho. Você que ficou aí até o final, volta para assistir lá no início que eu mostrei para vocês o que foi acrescentado desde a primeira live do domingo, tá bom? Então, até sexta-feira estaremos aqui. Fique juntinho comigo. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, como falou o meu também. Um grande beijo. Compartilha com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Tchau e até amanhã.